Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos conhecer os 10 personagens mais fortes atualmente na nova saga de Fairy Tail A Quest dos 100 anos, ranqueados do mais fraco para o mais forte. Quem serão os mais poderosos atualmente? E já aproveito para dizer que o nível tá tão alto, mas tão alto que personagens como Auguste, God Serena, Irene, Larcade e Dragneel sequer cogitam entrar aqui. E aí, curiosos? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o Zeref Dragneel. Zeref Dragneel é tranquilamente um dos mais assustadores e poderosos magos que já existiram em toda a história de Fairy Tail, ganhando inclusive o título de mago mais forte e maligno de todos os tempos. Zeref é o fundador e ex-imperador do Império Álvares, que agia sob o pseudônimo de Imperador Springan, bem como é o irmão mais velho de Natsu Dragneel e o pai de August. E já o Zeref tecnicamente é imortal, mas ainda assim mantém sua aparência jovem, e ele se tornou órfão depois que dragões mataram seus pais e seu irmão mais novo, precisamente há 400 anos atrás. Depois disso, Zeref se tornou um estudante na Academia de Magia de Mildiana, onde passou anos pesquisando conexões entre a vida, a morte e a magia, com a intenção de reviver o seu irmão mais novo. Zeref é um gênio e criou coisas como o R-System e o Eclipse Gate, e acabou posteriormente sendo expulso da academia por violar as regras de ensinamento de Ankh-Seran, e ao mesmo tempo sendo amaldiçoado pelo mesmo com a maldição da contradição, que basicamente se resume em tirar a vida de tudo que Zeref mais ama. E já ele vagou por anos criando demônios para que evoluísse e conseguisse o matar, e um deles foi justamente seu irmão Natsu, que teve seu corpo preservado como Etéreos, criando no fim o IND Etéreos Natsu Dragneel. E já o Zeref é extremamente poderoso, possuindo magia negra como seu principal poder, tendo tanta capacidade mágica que ele não consegue controlar conscientemente sua própria magia. E vai por mim, se formos listar todos os poderes de Zeref aqui, teremos um vídeo de 20 minutos só pra isso, e eu nem tô zoando, se pá cabe talvez um conforte aliás somente pra ele, se quiserem já comenta aí. Mas especialmente precisamos falar sobre sua forma Fire Art ou Coração de Fada, acessando um modo que ele mesmo diz que supera um deus do tempo e do espaço. Zeref se torna um mago branco completamente poderoso e praticamente invencível, tendo um poder mágico dito por ser infinito. E ele pode controlar o tempo e o espaço à vontade, reformulando seu corpo inteiro após ser gravemente ferido, por exemplo. Seu Neo Eclipse é tão surreal que Zeref pode reviver a vida novamente, destruindo o mundo atual enquanto um novo substitui ele da sua maneira. Nosso nono lugar pertence ao Natsu Dragneel, e já o Natsu é um mago da Guilda Fairy Tail, guilda essa que tá pertinho de completar a quest dos 100 anos, e ele é o irmão mais novo de Zeref, que originalmente havia morrido 400 anos atrás, sendo posteriormente revivido como Etéreos, o mais forte deles, o temido e sinistro IND. E já o Natsu também faz parte da primeira geração de Dragon Slayers que existiu, e foi treinado diretamente pelo dragão Rei do Fogo, Igneel. Dessa forma, o Natsu adquiriu a magia Dragon Slayer do fogo, podendo criar e controlar o seu elemento, bem como consumir o fogo, com exceção do que ele criou para repor as suas reservas de energia. E vale lembrar que o calor de suas chamas varia conforme seu estado emocional, ou quanto de poder ele tem no momento, tal que ele nomeou de Chama da Emoção. E isso também torna o Natsu imune ao frio e a maioria das chamas que existem, incluindo explosões. E já em termos de evolução, o Natsu chegou a feitos como conseguir queimar a própria magia do tempo, derreter a arena e somente liberando seu poder mágico, destruir um feitiço de buraco negro e ainda pode amplificar sua força comendo relâmpago, magia a qual ele também é compatível, exibindo modos como o Dragão do Fogo Relâmpago. Mas precisamos citar especialmente sua Dragon Force, que é dito como estágio final e mais poderoso que um Dragon Slayer pode chegar, aonde sua força mais se equipara a um dragão verdadeiro. Lembrando que o Natsu foi o primeiro Dragon Slayer a entrar nesse estágio sem consumir fontes de poder externas, o que torna ele ainda mais perigoso e poderoso. Nesse modo, Natsu foi capaz de derreter a magia negra Ankh-Seran de Zeref, vencer a sua magia temporal e jamais atualmente após consumir as chamas de Ignia, que é o deus dragão do fogo, a aparência de Natsu e sua força evoluíram ainda mais. Com esse poder praticamente divino em seu corpo, o Natsu foi capaz de finalmente ferir o deus dragão da madeira Aldoron e também o deus dragão da água Mercphobia, seres que são praticamente invencíveis no verso de Fairy Tail.
Nosso oitavo lugar pertence ao Dogra Magi. Dogra Magi é o poderoso deus dragão da Terra, que inicialmente fazia parte do grupo dos 6 deuses dragões, porém após sua morte o grupo foi reduzido para 5 deuses dragões. Mas calma que ainda tem mais plot twist por aí. E vale lembrar que de todos, os deuses dragões ele era o mais fraco também. Dogra Magi é conhecido por ter uma personalidade de força e coragem, considerava os demais deuses dragões como uma espécie de família, chamando até mesmo Ígnea de irmão. Dogra Magi era capaz de assumir a forma humana, ostentando um corpo alto e forte e musculoso, com a pele bronzeada e cabelos escuros. Sua forma de dragão ostentava uma pele de pedra, tornando ele um dragão imponente e parrudo. E já sua magia permite que ele manipule a terra livremente. Seu poder é absolutamente assustador. Dogra Magi é quase indestrutível, sendo imune a calor intenso, explosões ou cortes, pois o seu corpo inteiro é feito de pura terra, que inclusive, como afirmado por ele próprio, somente um poder equivalente ao dele poderia feri-lo. E após sua morte, seu corpo se fundiu com a própria terra e criou raízes. Com o seu poder mágico irradiando continuadamente, criou um labirinto sem fim chamado de Grande Labirinto de Dogra. Dogra Magi tinha habilidades que permitiam que ele fosse capaz de levitar toneladas de detritos de rocha e atirar em seus alvos, e era capaz de aumentar a capacidade física de seus golpes, cobrindo seus punhos com várias pedras. Já em sua forma de dragão, ele era capaz de pisotear os seus alvos, prendendo todos no chão com extrema brutalidade, fazendo que todos tenham dificuldade de se mover ou respirar. E já o plot twist que eu falei acima pra vocês, o Dogra Magi fingiu o tempo todo que foi morto. Ele criou o labirinto de Dogra de propósito, irradiando seu poder mágico de seu corpo, e usou o coração de Leifzéria que ele havia roubado e devorado para usar a magia Dragon Slayer da lei e assim coletar informações sobre a humanidade durante mais de 100 anos. E já o nosso sétimo lugar pertence ao Mercifóbia. Mercifóbia é o grande e poderoso deus dragão da água, sendo um dos aclamados 5 deuses dragões que habitam o continente de Giltina. Mercifóbia é um dragão conhecido por ter uma personalidade calma, sendo adorado como deus pelo povo de Hermina, porém também não hesitando em ser hostil com aqueles que ele considera inimigos. Mercifóbia assumiu a responsabilidade pelo cuidado e bem-estar dos cidadãos de Hermina, presidindo como governante benevolente a seu povo. Mas isso nem sempre foi assim. O Mercifóbia reconhece que já foi extremamente cruel e violento como dragão da água, admitindo que pensava nos humanos como meras formigas a serem esmagadas. E já hoje ele não se considera nem bom nem mal, mas mudou a sua cabeça e agora apoia a coexistência com a humanidade. No passado, o Mercifóbia já existia desde o primeiro festival do Rei Dragão, tendo lutado e matado vários humanos, alguns inclusive eram parte da família de Leifzéria. E ele, junto com os outros 5 deuses dragões, fugiram para Giltina para escapar da morte pelas mãos de Acnologia. E mais tarde foi oficialmente reconhecido como um deus, após se recuperar e aumentar de forma extrema seu poder. Mercifóbia pode assumir a forma humana livremente, sendo um jovem com longos cabelos loiros, 2 chifres grandes em sua cabeça e uma tatuagem em seu olho direito. E já em sua forma de dragão, ele é extremamente parecido com uma serpente marinha azul celeste, com escamas, asas grandes com membranas, dentes afiados e presas enormes. Seu poder mágico é dominar de forma perfeita a água. Mercifóbia pode criar e controlar a água livremente, bem como pode devorar o seu elemento para ganhar ainda mais poder. Seu grau de capacidade dominando a água é tão gigantesco que Mercifóbia pode dividir o oceano ao meio, pode criar barreiras impenetráveis de água e até mesmo feitos surreais como secar a água do mar, movendo toda a água para o céu e convertendo tudo em grandes redemoinhos mortais. Lembrando que Mercifóbia tem uma grande imunidade ao fogo, podendo cobrir o seu corpo inteiro de água e assim evitando danos importantes. Mercifóbia até mesmo pode transformar seres humanos em criaturas marinhas quando quiser. Claro, sua durabilidade, força e poder mágico são completamente gigantescos. Sexto lugar fica com o Aldoron. Pra mim, o dragão mais épico de todos em Fairy Tail. E esse dragão é muito e muito foda, rapaziada. E já o Aldoron é um dos 5 grandes deuses dragões, sendo o deus dragão da madeira. E ele que é simplesmente o maior dragão que já existiu em toda a história do mundo. Seu corpo é envolto por uma casca de árvore, dando um aspecto semelhante a um corpo de madeira. Porém, ele nem sempre foi tão grande assim. O Aldoron também já existia desde o festival do Rei Dragão. E assim como os outros 5 deuses dragões, acabou fugindo para Giltina
guilhotina para não ser morto pelo Agnologia. E é aqui que entra um ponto importante da sua história. O Aldoron decidiu descansar em guilhotina depois de ser muito ferido durante sua breve batalha contra o Agnologia. E ele, que já era extremamente grande, permitiu que humanos criassem cidades por cima de seu corpo. Precisamente 5 cidades foram criadas, que posteriormente foram nomeadas de Drasil. O Aldoron desde então tem descansado, armazenando muito poder ao absorver nutrientes e força vital de todas as pessoas que vivem em Drasil durante anos. Tudo isso para que ele continuasse a crescer em tamanho, força e poder mágico, para que no seu despertar ele pudesse esmagar e reivindicar o continente de Guilhotina como seu. Porém, especialmente aqui também, o Aldoron se tornou tão extremamente poderoso que também ficou com medo de não conseguir conter o seu poder mágico. Por causa disso, a fim de suprimir a sua força, ele criou 5 orbes e 5 divindades guardiãs, dividindo seu poder mágico entre elas. Cada semente divina criada por Aldoron contém o seu poder mágico e possui, como já dito, um guardião específico que atua como proteção de todo tipo de ameaça, para que o próprio Aldoron possa continuar descansando e se recuperando. E já esses guardiões divinos são o Aldoron, que é o líder do grupo, agindo como o próprio cérebro do deus dragão da madeira. E esse guardião pode usar o elemento madeira à vontade, fazendo crescer árvores do chão, galhos para prender os seus alvos, espinhos afiados que perfuram tudo, tempestades de folha e muito mais. Depois temos o Wolf, que possui como sua principal habilidade a capacidade de ler mentes das pessoas, e já o Wolf é capaz de distinguir qual pessoa ele acha mais poderosa e usa isso a seu favor. E além disso, ele consegue, depois de ler a mente de seus alvos, copiar a aparência e a magia da pessoa que seu alvo pensa será mais poderosa para derrotá-la. Por exemplo, depois de ler a mente do Natsu, ele copiou a aparência e a magia do Zeref para lutar contra ele. Vale lembrar ainda que o Wolfin ainda possui a capacidade de autoduplicação. Todas possuem a habilidade de ler mentes e copiar a força de seus inimigos. Terceiro guardião, e temos o Metro. E esse guardião é descrito como aquele que comanda o poder de um exército. Sua principal habilidade é a criação de golems de madeira que possuem uma força física extrema. Cada golem desse é extremamente durável, capaz de suportar vários golpes de magos da guilda Fairy Tail facilmente. E já o quarto guardião é o Gears, sendo um grande estrategista e calculista do grupo. Seu poder faz que ele crie círculos mágicos semelhantes a engrenagens em seus alvos, que restringem a sua velocidade e causam uma lentidão imensa, e após isso gera um grande ataque explosivo. Sua magia aumenta as capacidades dependendo da quantidade de culpa que seu adversário possua. Por fim, o quinto guardião é o Dom, conhecido como aquele que traz a morte aos outros. Sua magia permite que ele emita e cubra seus alvos com esporos, e esse processo causa uma dor aguda em seus inimigos, e finalmente só termina depois que seu alvo esteja completamente imobilizado. E após isso, uma flor brotará na cabeça de seu alvo, e após 60 segundos, uma de suas pétalas cairá. Quando finalmente todas as pétalas caírem, o alvo morrerá na hora. Só uma pequena coisinha antes da gente terminar o Aldoron. Sua durabilidade é tão, mas tão grande que o deus dragão da madeira é quase que invencível. De acordo com o guardião Wolfin, a resistência de Aldoron equivale a 100.000 pontos, e que Natsu precisaria usar o seu golpe mais forte 100.000 vezes para conseguir derrotar o deus dragão da madeira. No caso, cada ataque equivale a apenas 1 ponto. E já o nosso quinto lugar pertence ao Viernes. Já o Viernes é o absoluto deus dragão do ouro, sendo um dos 5 dragões que habitam o continente de Guilhotina, que fugiram de Agnologia também. E eu sei que já repeti isso várias vezes nesse vídeo, mas é sempre bom lembrar. Pouco se sabe sobre a personalidade do Viernes, até mesmo durante sua luta contra o time de Natsu. Ele se manteve calado a grande maioria do tempo, e somente quando começou a realmente ser ferido, começou a falar, afirmando que os humanos são pragas, monstruosidades indignas de enfrentarem um deus dragão como ele. Não vimos a forma humana de Viernes, mas sua forma dragão de ouro é linda, sendo um grande dragão metálico com escamas douradas, tendo o formato do corpo de uma esfinge e 2 grandes asas emplumadas. Inclusive, sua aparência lembra muito a uma espécie de faraó. E já o seu poder mágico permite que ele manipule o elemento ouro da forma que quiser. Seu rugido de dragão dourado é capaz de disparar um sopro dourado radiante de sua boca, e absolutamente qualquer coisa capturada pelo raio de explosão será instantaneamente
instantaneamente transmutada em ouro sólido. Lembrando que Viernes se tornou um mestre alquimista, sendo capaz de obter o poder dos conceitos e até mesmo capaz de se transformar em um próprio conceito, transformando seu próprio corpo em um conceito, deixando sua forma física de lado e se fundindo com o edifício Gold Wall. Por fim, o Viernes é capaz de usar o controle mental, não sabe se é por meio de alquimia ou magia, mas ele é capaz de controlar a mente dos outros. Nosso quarto lugar fica com a Selene. Selene é a grandiosa deusa dragão da lua, sendo também um dos 5 poderosos dragões que fugiram de Acnologia para se manterem vivos. E atualmente Selene também é a mestre da guilda Diabolos, após lutar e matar o George Raisin para vingar o seu filho Kurnug. Já a Selene existe desde o primeiro festival do Rei Dragão há 400 anos atrás. No passado ela destruiu vários humanos, inclusive amigos de Elefizéria. Mas após isso ela desenvolveu um amor genuíno pelos humanos, inclusive querendo se tornar ela mesma. Só que Selene sentia um grande medo dos outros deuses dragões, vendo eles como ameaças e potencial para sua vida e para a humanidade que ela amava. E como não poderia facilmente derrotar esses deuses sozinha, ela começou a atravessar mundos e causar distorções para encontrar armas capazes de matar cada um de seus companheiros deuses dragões, e assim finalmente acabar com a Era dos Dragões. E já a Selene em sua forma humana é completamente linda, com longos cabelos loiros, vestindo um kimono e sempre mantendo um capuz em sua cabeça, e ela é a famosa grande gostosa com todo respeito. E já em sua forma dracônica, a Selene tem um corpo alongado, coberto de escamas com pelos brancos. Seu poder mágico permite que ela manipule a lua e as estrelas, e era capaz de feitos como criar sua própria lua artificial, fazendo que todo o ambiente pareça noturno, que aumenta sua força exponencialmente, e após isso criando uma grande explosão que transporta seus alvos para mundos diferentes. E já um de seus principais usos com a magia da lua é a capacidade de viajar entre dimensões, sendo capaz de acessar outros mundos facilmente. E ela ainda pode usar feitiços como a conflagração ao luar, conseguindo criar uma grande espiral de chamas brancas ao redor de seu alvo e queimando tudo até virar cinzas. Ou então o seu Moonlight Blade, deslizando seu braço para o lado e disparando várias lâminas crescentes feitas de luar no seu inimigo. Cada lua é extremamente rápida e altamente mortal. Já abrindo nosso pódio, o nosso terceiro lugar pertence ao Ignia. E já o Ignia é o filho biológico do Rei Dragão do Fogo, Ignil, que hoje ganhou o título de Deus Dragão do Fogo e é um dos 5 deuses dragões que habitam o continente de Guiltina. E o Ignia é um indivíduo extremamente arrogante, se gabando de sua força e capacidade mágica, demonstrando confiança em sua superioridade perante a todos. Que inclusive de todos os deuses dragões, o Ignia é o mais perturbado de todos, com uma sede por lutas e combate gigante. No passado, o Ignia já existia desde o festival do Rei Dragão, e ele nasceu do acasalamento do Rei Dragão Ignil com uma fêmea dragão desconhecida durante o ciclo de reprodução dos dragões. 400 anos atrás, o Ignia fugiu para Guiltina para escapar de Acnologia e se manter vivo, sendo um dos 5 dragões que sobreviveram e mais tarde, após se recuperarem e aumentarem de forma drástica seu poder mágico, obtiveram para si o título de Deuses Dragões. E já o Ignia também pode assumir a forma humana, tendo uma aparência jovem, um corpo musculoso, cabelo laranja escuro, além de várias tatuagens vermelhas na parte superior de seu corpo. E já em sua forma dracônica, o Ignia se parece muito com seu pai, tendo herdado as escamas vermelhas escuras de Ignil. Também ser um dragão grande em tamanho com asas de morcego, dentes caninos e garras altamente afiadas. Seu poder mágico permite que ele manipule, domine e crie livremente o fogo, bem como pode devorar o seu próprio elemento para se fortificar. De maneira mais fácil, imagine a força e poderes do Ignil, só que em grau maior, mais potente e muito mais perigoso. O Ignia é capaz de criar pilares de fogo que caem do céu e derretem tudo à sua frente. Sua força física é imoralmente alta. Seu poder mágico é dito por ser capaz de rivalizar com o próprio Acnologia. Para terem noção, somente liberando parcialmente sua força, ele transformou o Herminatal em um mar de chamas.
E já o nosso segundo lugar pertence ao Igneel. E já muitos podem não acreditar, mas o Igneel é um dos seres mais poderosos que já existiram no mundo de Fairy Tail. E ele que foi um dragão gigantesco conhecido como o Rei Dragão do Fogo, sendo o pai adotivo de Natsu e o pai biológico de Ignia. Foi explicado que, há 400 anos atrás, o Igneel conheceu o Zeref enquanto Mago das Trevas coletava ervas para sua pesquisa e os dois se tornaram grandes amigos. E já isso explica o porquê o Igneel resolveu adotar e ensinar tudo o que sabia ao Natsu, pois era uma forma de ajudar o seu amigo Zeref. E já em outro momento, o Igneel também teve a sua alma roubada pelo Acnologia, assim como milhares de outros dragões, feito esse que enfraqueceu o Dragão do Fogo e deixou ele meio morto. E eu tô explicando isso porque tudo foi um plano e acabam se entrelaçando. Depois de treinar o Natsu, o Igneel, junto com outros 4 dragões, selou a sua alma dentro do corpo de seu respectivo filho adotivo. E o primeiro motivo disso ter acontecido foi para impedir o processo de draconização de Natsu, criando anticorpos no corpo dele. E a outra era uma forma de permitir que a alma ferida de Igneel tivesse tempo para se curar, com ele absorvendo Eternano para que no futuro pudesse ressurgir e derrotar a Acnologia de uma vez por todas. E já no futuro as coisas não saíram 100% como planejadas, e o Igneel acabou enfrentando a Acnologia em um X1 direto, e mesmo estando longe de seu auge, ele foi capaz de rivalizar com o vilão, tendo até mesmo dominado a Acnologia por um curto período de tempo, e até mesmo tendo ferido seu adversário antes dele morrer. Metallicana afirmou que Igneel naquele estado tinha apenas um pouco de sua força original, que naquela luta Igneel era apenas uma fracção de seu passado, então imaginem ele com a sua força total. E já o Igneel possui a magia Dragon Slayer do Fogo, que ele usa para disparar grandes rajadas de fogo, que causam uma dor aguda em seus adversários e derretem toda a sua volta. E ele também é um excelente combatente corpo a corpo, usando as suas chamas para melhorar os seus golpes, inclusive sendo dito por serem as chamas mais quentes que existem em Fairy Tail até hoje. E já o nosso primeiro lugar pertence ao Acnologia. Não podia ser diferente, até hoje sejam deuses dragões, magos das trevas, dragões slayers ou quem quer que seja, ninguém superou o Acnologia ainda. Aquele que recebeu o título de Rei Dragão ser um cataclisma vivo que abalou o mundo, tanto para o lado dos humanos quanto para o lado dos dragões. E já o Acnologia, há 400 anos atrás, era um médico em uma terra escondida, antes mesmo dele se tornar um dos primeiros dragões slayers a existirem. E ele entrou no festival do Rei Dragão, apoiando a coexistência entre humanos e dragões, mas isso acabou durando muito pouco tempo. E já após os dragões começaram a destruir tudo, a Acnologia viu a sua família e cidade serem totalmente aniquiladas. Dessa forma, ele e um grupo de outros Dragon Slayers foram corrompidos pela raiva e pelo poder, e desconsideraram a sua causa, assim eles começaram a matar todo tipo de dragão que aparecia em sua frente, usando a sua magia Dragon Slayer com extrema frequência, e ao mesmo tempo que se banhavam no sangue de cada dragão derrotado. Devido a esses dois fatores, o Acnologia se transformou essencialmente em um dragão e se autoproclamou o Rei Dragão. Depois disso, ele passou anos e mais anos vagando pela Terra, matando cada dragão que entrasse em seu caminho, se fortificando cada vez mais, ganhando a reputação de ser um dragão temível que destruía países inteiros sozinho. Pra gente ter noção do quão forte é o Acnologia, o Gildarts, que é um mago de classe S da Guilda Fairy Tail, teve seu braço e perna esquerda, além de um órgão interno completamente destruídos pelo Acnologia sem esforço nenhum, e somente sobreviveu com muita sorte. E já os Magos Santos ou Springham 12, ao ficarem de frente ao Dragão Rei, tremiam de medo perante ao seu poder. Um God Serena foi trucidado pela força de Acnologia em sua forma humana, e o August, o mais poderoso, chegou a afirmar que Zeref só teria chance contra o Dragão Rei usando a Fire Art, e olhe lá. E já o Acnologia possui a magia do Dragon Slayer, não se sabe precisamente qual poder ele tem, e já que essencialmente ele possui todos os poderes possíveis da obra, e ele matou tantos dragões diferentes se banhando em seu sangue, que se tornou capaz de consumir todo tipo de atributo mágico que exista para reabastecer sua força, bem como se tornou resistente a tudo também. Dá pra dizer tranquilamente que a Acnologia possui a magia como seu elemento principal, e ele tem ainda a habilidade de colher as almas de cada dragão que ele queira, deixando eles em um estado enfraquecido e meio morto, assim como foi com Igneel. Somente seu rugido de dragão era potente
potente o suficiente para erradicar uma ilha inteira do mapa. E não satisfeito, ele tem a magia de cura e também a magia do tempo consigo, sendo capaz de separar seu espírito de seu corpo vivo, deixando seu corpo no mundo real, causando uma destruição enorme com um cataclisma vivo, enquanto seu espírito habita uma dimensão paralela criada por ele, onde ele pode levar quem ele quiser para enfrentá-lo lá. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também, conto com a ajuda de todos vocês. E é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!